Inicia o terceiro capítulo do tema da mensagem de hoje: a condenação da alma por causa da carne. Então, irmãos, fez uma segunda viagem missionária. Glória ao nome do Senhor. Ao partirmos para a segunda viagem de Jerusalém, onde estava sendo, irmãos, realizado o concílio com os outros apóstolos, no qual, irmãos, a obrigatoriedade da circuncisão foi retirada. A maior parte, irmãos, dos acadêmicos concorda que houve uma reunião vital entre Paulo e a igreja de Jerusalém. Glória ao nome do Senhor. Em algum momento, irmãos, entre os anos de 48 e 50, como descrito em Atos capítulos 15, versículo 2, e geralmente entendido, irmão, como o mesmo evento mencionado por Paulo em Gálatas, capítulo 2. A principal questão, irmãos, discutida ali foi se os gentios convertidos, irmãos, precisavam ou não ser circuncidados. Aleluia. Conforme o relato nos Atos e em Gálatas, Paulo alega em sua epístola que terá sido neste encontro que Pedro, Tiago e João aceitaram a missão de Paulo aos gentios, com o objetivo, irmãos, de levar a Antioquia o resultado do concílio. Os fiéis, irmãos, realizaram uma lição para escolher 2 mensageiros, e Paulo, aleluia, que acompanharia Paulo, irmãos, e Barnabé nessa missão. Os relatos, os eleitos, então foram Silas e Judas, conhecido como Barsabá. Aleluia. Paulo, Barnabé, Judas e Silas partiram então, irmãos, de Jerusalém, levando glória ao nome do Senhor. Os descrentes, glória ao Todo-Poderoso. Aleluia. Dos apóstolos fiéis em Antioquia e nas províncias romanas da Síria e Sicília. Chegando a Antioquia, eles cumprem a missão que lhes foi dada, sendo que Judas retorna para Jerusalém e desaparece da história, enquanto, irmão, Silas permanece na cidade. Glória ao nome do Senhor. Em Antioquia, irmãos, Paulo e Barnabé tiveram uma dura discussão sobre se deveria levar Marcos, ou melhor dizendo, João, conhecido como Marcos, com eles na viagem. O relato em Atos capítulo 13 é mencionado que o menino já os tinha deixado em uma viagem anterior para retornar para casa. Paulo acreditava, irmãos, que ele ainda não estava pronto para este tipo de evangelização, e por isso ele e Barnabé decidiram se separar. Barnabé acabou levando, irmão, João, conhecido como Marcos, com ele para Chipre, e Silas ficou com Paulo. Aleluia. Paulo e Silas, irmãos, viajaram para diversas cidades diferentes, como Tarso, Derbe, Listra, todas as Ásia Menor. Nesta última, irmãos, eles encontraram Timóteo,
Um discípulo que tinha, irmãos, uma boa reputação, e decidiram levá-lo com eles em Filipe, na Grécia. Uma multidão excitada por homens insatisfeitos, irmãos, com o exorcismo de uma escrava que dava muitos loucos aos seus patrões. Com suas adivinhações, se insurgiu contra os missionários, açoitando e prendendo Paulo e Silas. Após o milagroso terremoto, os portões da prisão se abriram e os dois puderam escapar, o que levou por sua vez a convenção do carcereiro. E ele segue então, irmãos, para Bereia, de onde Paulo segue para Atenas, deixando ali Silas e Timóteo. Na capital grega, irmãos, Paulo prega no aeroporto contra os muitos ídolos que encontra, converte de nós o Areopagita e parte. Por volta, irmãos, do ano 50 e 52, Paulo passou 18 meses em Corinto, onde reencontrou Timóteo e Silas. A referência, irmãos, nos Atos ao procônsul Galho permite inferir a data. Glória ao nome do Senhor. Lá ele trabalhou com Silas e Timóteo e conheceu Priscila e Aquila, que se tornaram fiéis crentes e ajudaram Paulo em suas viagens missionárias. A dupla seguiu Paulo e seus companheiros até Éfeso, e o grupo permaneceu ali para iniciar aquela que seria a mais forte e fiel igreja cristã daquele tempo. O importante centro, irmãos, da cristandade, a partir do ano 50 e 52, partiu para Cesareia, conhecido como Cesareia Marítima. Passou por Jerusalém e finalmente chegou em Antioquia. Paulo fez, irmãos, uma terceira viagem. Paulo iniciou sua terceira viagem, irmão, missionária, passando por toda a região da Galácia e da Frígia para reforçar a fé e ensinar para os fiéis, além de repreender os que estavam em erro. Quando chegou em Éfeso, ficou ali por pouco menos de 3 meses e realizou uma série de milagres, como curas e exorcismo. Depois de provocar uma revolta na cidade, o apóstolo seguiu para a Macedônia, passando novamente por Corinto, onde permaneceu por 3 meses. Glória ao nome do Senhor. Quando, irmãos, ele estava pronto para retornar para a Síria, mudou de ideia por conta de um plano que os judeus tinham feito contra sua vida. Voltando então para a Macedônia, e dali o seguiu para Troade, onde ressuscitou o jovem Tico, depois de ele ter caído 3 andares e ter sido levantado morto. Aonde essa história relata nos Atos capítulo 20, a viagem de Paulo, irmãos, que pretendia chegar em Jerusalém para celebrar, irmãos, o Pentecoste, entre maio e junho. Continuou passando por Ásia, Mitilene, Quios, Amos, Mileto. A dura jornada passou ainda por Coas, Rode, Patara, onde Paulo embarca, irmãos, no navio com destino a Tiro, na Fenícia. Depois de 7 dias na cidade, irmão, o grupo de Paulo segue para Ptolemaida,
Cesareia, onde visitaram Filipe, o evangelista, e finalmente Jerusalém, como está escrito em Atos, capítulo 21. Embora, irmãos, Paulo tenha escrito sobre uma visita que fez a Ilíria, ele estava se referindo, irmãos, ao que hoje chamamos de Ilíria grega, parte da província romana da Macedônia, onde hoje está, irmãos, atualmente Albânia. A última viagem de Paulo, irmãos, conhecido como a sua quarta viagem, Paulo e seus companheiros, irmãos, seguiram então para Roma. Naquela, irmãos, que foi provavelmente a última das viagens missionárias. No ano 60, a viagem começou em Jerusalém, onde os irmãos foram recebidos em festa. Lá Paulo foi espancado, irmãos, e quase morto, preso e enviado para Cesareia Marítima, onde esteve detido, irmãos, durante aproximadamente 1 ano e meio. Foi transferido para Roma, depois de apelar a César, um direito que tinha por ser cidadão romano. Ao perceber que não receberia julgamento justo de seu povo, Paulo passou então a pregar na capital imperial. Glória ao nome do Senhor. Paulo chegou em Jerusalém, irmãos, no ano 57 depois de Cristo, com uma coleta de dinheiro, irmãos, que tinha feito a comunidade, para a comunidade local. E segundo Atos, irmãos, ele foi recebido calorosamente. Porém, o relato continua afirmando, irmãos, ele foi interrogado por Tiago, por ensinar todos os judeus que estão entre os gentis a apostarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os nossos ritos, onde está escrito em Atos capítulo 21. Paulo então, irmãos, realizou um ritual de purificação, para não dar aos judeus nenhum motivo para acusá-lo, ou não seguir os mandamentos da lei. Paulo, porém, irmãos, continuava a pregar contra a circuncisão, contra as restrições alimentares e contra os requerimentos da Torá. E isto provocou o rompimento final com os judeus. Paulo causou um alvoroço ao aparecer no templo e somente escapou da morte, irmãos, por ter sido preso. Ele foi então mantido prisioneiro, irmãos, por 2 anos em Cesareia, até que o novo governador reabrisse o seu caso no ano 59. Quando Paulo foi acusado de traição, irmãos, ele apelou a César, alegando o seu direito como um cidadão romano de ser levado a um tribunal apropriado de se defender das suas acusações. Em Atos, irmãos, capítulo 28, relata que no caminho para Roma, Paulo sofreu um naufrágio em Milito, Malta, onde ele se encontrou com Plúvio e foi recebido pelos habitantes daquela ilha, irmãos, com muita humanidade. Ele chegou a Roma, irmãos, por volta do ano 60 e passou mais 2 anos em prisão domiciliar. Contando, irmãos, esta vez, Paulo passou entre 5 e 6 anos preso em celas, ou prisioneiro em casa. Se inicia o 4º capítulo do tema da mensagem de hoje: a condenação da alma por causa da carne.